Olá, e-comecizeiros! Novo episódio aqui no Onicast, o podcast do e-comecizeiro Raiz. E hoje com um convidado ilustre aqui, o Nestor, especialista fodástico em Amazon. Vocês me pedem muito conteúdo de Amazon aqui. E agora nós vamos falar bastante aí sobre a trajetória dele, conhecer ele, né, as dificuldades que ele encontrou na Amazon. Ele veio não só na Amazon Brasil, mas na Amazon Estados Unidos também. Galera, vai ser um bate-papo bem legal. Então assistam até o final aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nestor, se apresenta aí para os e-commercezeiros aí da Ono em Canal. Pô, Bruno, obrigado aí pela chamada, né? Fantástico, uau! Valeu, estamos aqui, muito bacana participar com você aí desse seu projeto. Bom, Nestor, né? Meu nome. Eu comecei com e-commerce em 2019. Eu fiz administração na GV e publicidade. Na época ainda era o Objetivo, nem existia a Unip, era a Faculdade Objetivo. Sou meio antiguinho aí. E antes do e-commerce, eu moro aqui em Campinas, e eu tinha trazido para cá, eu comprei um script indiano, uma espécie de um clone Uber, um aplicativo de mobilidade. E lançamos aqui em Campinas uma alternativa regional de mobilidade, né? Como Uber mesmo. Chamava Me Leva Agora, na época. Foi super legal, eu tinha uma parceria com os motoristas, mas aí alguns meses depois eu acabei me desentendendo lá éramos em quatro, com um desses sócios, vendi minha parte e comecei a procurar o que fazer. E aí eu falei, quer saber, cara, eu vou entrar na Amazon, vou vender na Amazon aqui no Brasil. E comecei a estudar como é que funcionava isso lá então, 2019, né, no finzinho de 2019. Comecei a estudar como é que funcionava a Amazon Brasil, já naquela época pensando em marca própria. Meu pensamento, desde antes de entrar, já era marca própria. Eu comecei a pesquisar para produzir e vender aqui no Brasil produtos cosméticos orgânicos, aquela coisa toda. Sempre foi um segmento aí que me atrai bastante, essa história toda do sustentável, do orgânico, em todos os sentidos, né? Acabei que não achei nenhum fabricante, nenhum terceirizador aqui no Brasil naquela época que desse margem, que desse preço. Comecei a buscar China, e aí comecei a entender como é que a coisa funcionava. E de repente eu entrava num fornecedor lá no Alibaba, por exemplo, e o cara dizia que ele tinha todas as regulamentações para FDA, que é o equivalente à Anvisa brasileira, né? Então, para você trazer esses produtos cosméticos, qualquer coisa PET que tenha uso que a gente ingira ou vá na pele, você tem que ter a Anvisa aqui, né? E para que você tenha a Anvisa no produto, o fabricante lá fora, onde quer que seja, tem que ser registrado na Anvisa. É uma dificuldade. Comecei a entender melhor a coisa, ver como é que funcionava e me interessei pelos Estados Unidos. E aí, nesse meio tempo, o algoritmo do Facebook, sei lá de onde lá que eu fazia as minhas pesquisas, Google, me mostrou um curso de VA, que é o Virtual Assistant, né, o assistente virtual, para trabalhar para vendedores, ser treinado para trabalhar para vendedores brasileiros que vendiam na Amazon americana. E aí, cara, meu pensamento foi o seguinte: pô, eu vou fazer esse curso. Inclusive, no pitch de venda lá, o cara dizia que quem se classificasse até sexto lugar lá no curso, ele garantia trabalho com os vendedores brasileiros do network dele que vendiam na Amazon, pagava em dólar e tal. Falei, vou fazer esse curso. Eu estava sem fazer nada, né? Tinha bastante tempo, comprei o curso, me apliquei bastante, acabei ficando lá em primeiro lugar no curso. E com isso, comecei a trabalhar logo de cara. Me envolvi de uma forma tão grande nesse trabalho aí de assistente virtual que o meu projeto de loja acabou, loja própria, sendo postergado por quase 2 anos. Em alguns meses eu estava trabalhando para vendedores americanos, não brasileiros, né, americanos mesmo residentes lá, e o pagamento era 5 vezes maior, aquela coisa toda, né? Ganhar em dólar é bom demais, né? Mas isso aí Não, está em 2019 já ou ainda não? isso em 2019. Não. Que era assim, esse cara, ele vendia esse curso, e inclusive até hoje é essa mesma tarifa. Se você entrar e procurar assistente virtual para a Amazon, você vai achar um monte de paquistanês, um monte de gente daquele lado do mundo lá,
agências, inclusive, que vendem esses serviços de VA por $3 a hora. E era essa a cotação naquele momento. Eu estava ganhando 15, 20, porque estava trabalhando direto para os americanos, né? E a pegada é outra lá. Eu tinha vendido meus negócios, estava numa situação aqui, entre aspas, confortável, né? Tinha tempo, aquela coisa toda. $20 a hora tá bom demais, né? Porra, não tá ruim não, né? Hoje aí dá, sei lá, quase R$ 120, né? Um negócio assim. Ah, Naquela época o dólar era bem diferente, acho que não era 2 para 1, se eu não me engano. Tava numa outra cotação, mas mesmo assim, era um pagamento legal. Já servia para ajudar nas contas. Mas o meu foco era aprender, sempre foi aprender. E esses vendedores para quem eu trabalhei nos Estados Unidos, tinha cara que fazia tudo: dropshipping, o wholesale, né, que é o movimento lá de você comprar e revender de atacadistas ou de próprio fabricante, o cross-docking e alguns começando na marca própria. E meu primeiro produto de marca própria, inclusive, foi para pet. Quer dizer, meu não, né, de um vendedor para quem eu trabalhava. Me envolvi tanto nisso daí que só depois de 2 anos que eu fui abrir a loja aqui, inclusive com um sócio americano, que era um cliente, era um patrão, vamos dizer assim, que eu cuidava da loja do cara lá, e ele me fez uma proposta para a gente começar a vender aqui. Abrimos o que depois veio a se transformar na Econvision, tinha inclusive uma outra razão social. E começamos a trabalhar aqui no Brasil. E foi aí que eu descobri o Partner Console, o console de parceiros da Amazon, o console de aprendizado. Alguém me mostrou lá um link de mentores, né, onde você se cadastrava para ser mentor da Amazon. Hoje todo mundo tem aquela camiseta Mentor Amazon. Foi o primeiro que eu fiz. Então eu virei um mentor. E aí fui fazendo todos os cursos desse console de treinamento para ter os certificados. Mas na minha cabeça eu nem imaginava, eu estava fazendo aquilo para ter o aprendizado, para mim, para eu usar. E de repente, um belo dia, eu recebo uma notícia lá que a empresa tinha sido aprovada como parceira verificada, pode ser autorizada, Amazon. Porque esses certificados dão esse selo. Né? Eu não sabia, eu estava fazendo para mim, não tinha pesquisado isso, na verdade. E foi aí que efetivamente nasceu a Econvision, a empresa de gerenciamento de contas. Aí a gente mudou todo o escopo de tudo e passamos a atender outras empresas, não eu como assistente virtual, que você não tem como atender muitas, né? Eu cheguei a atender 17 contas nessa primeira fase dos Estados Unidos. Então, eu terceirizava produto, foi uma confusão. Esse assistente virtual seria um gestor de marketplace. É isso aí. É como se fosse um gerente da sua loja, alguma coisa. Na verdade, tem várias tarefas que um assistente virtual faz, né? Então, o sujeito pode contratar um VA para fazer busca de produto, pode contratar para fazer logística, pode contratar para qualquer tarefa, ou pode contratar para o gerenciamento geral da loja. O que eu oferecia era justamente esse gerenciamento geral já, porque a maioria dos vendedores na época, de vendedores Amazon, que tinham loja, brasileiros que tinham loja nos Estados Unidos, eles tinham outros negócios aqui no Brasil. E todos eles estavam querendo. A ideia geral era desenvolver um negócio lá que desse uma certa renda, com ideia do pessoal mudar para lá eventualmente. Né? Então, eram profissionais liberais ou outros empresários que tinham um side business. Então, de maneira geral, eu cuidava de tudo aí. E fui aprendendo bastante nisso. Sempre tive muita facilidade com sistemas, então eu foquei muito em sistema. Por exemplo, tem um sistema chamado Scan Unlimited, que você põe uma planilha lá do seu fornecedor, ele faz um link com a Amazon através do código de barra e te dá um relatório sobre o que aquele produto vende, quem vende, quanto vende, por quem vende. Então, se você puser o seu preço lá do seu fornecedor, você vai saber se você vai ter lucro ou não. Facilita muito a análise de produto. No Brasil não tinha esse sistema. Eu falei, cara, como assim? Vamos trazer para o Brasil. E aí eu acabei lançando um sistema como esse aí também na Econvision, há, sei lá, 1 ano e meio atrás, que de uma certa forma foi um furo na água, porque uma série de coisas, demorei um pouco, eu não sou desenvolvedor, né? Tive que contratar dev, aquela coisa toda. Mas quando a gente lançou aqui, eu, na verdade, acabei não fazendo um estudo no mercado direitinho, e naquela época o vendedor brasileiro estava muito iniciante. Então,
o cara não recebia a planilha do fornecedor, o cara não sabia transformar um PDF num Excel para botar lá para analisar, e acabou que a coisa não funcionou direito. 1 ou 2 meses depois vieram sistemas parrudos aí que hoje estão já estabelecidos, como o MZ, né, o do Wesley, se não me engano tem o Seller Pro lá do Bruno. Aí eu saí dessa parte de programação, focamos na parte da agência, principalmente na criação de novos produtos, de gerenciamento de contas de fabricantes. Hoje eu estou de novo no desenvolvimento, mas isso aí é uma outra conversa para uma outra hora. Então, mais ou menos a história é essa. Comecei curioso para vender, resolvi trabalhar para vendedores, para aprender como vender, e acabei virando a Econvision. Então, hoje, a Econvision, na verdade, é a questão desse serviço que você presta para outras empresas, mas você tem também o seu e-commerce, né? Não é isso? Sim, exatamente. Tem meu e-commerce, tem minhas marcas. Aliás, tive uma notícia péssima, sei lá, um mês atrás. Também eu trabalho bastante com nutracêuticos, né, com encapsulados, e a gente, um dos problemas da Amazon. Eu peguei fórmulas de 2 produtos lá nos Estados Unidos, um para foco, memória e foco, para ativar o dia a dia, e um para fazer o oposto, para a pessoa descansar e recuperar o que ela gastou durante o dia, à noite, né? Mas, Então, bom, eu quero os dois, porque pode usar os dois no mesmo dia? Não, não, agora eu exatamente. estou relaxada, você usa um, não, Não, agora, você agora dorme, eu você quero usa dar um um para gás. dormir. Exatamente. Deixa eu pegar eles aqui, peraí. Cadê o bicho? Aqui, ó. Focus Pro. A minha marca, essa aqui, a pequenininha aqui, Nature Energy. O Focus Pro é o nome que a gente deu para o produto. Esse aqui é o Jungle Sleep. Não deu, Esse aqui é... não deu para Como? ver a marca, porque o Fox não tá pro. O Foco aí Deixa eu não pôr ficou pro. o foco no Focus Pro. É, Né? não, deu para ver. E esse aqui é o Jungle Sleep. Então, a gente registrou as marcas nos Estados Unidos, as 3, a marca da empresa, a marca dos produtos, no USPTO, que é o equivalente ao NPI aqui no Brasil. Mandei fazer os negócios, cara. Quando chegaram os produtos que eu fui lançar, a Amazon simplesmente bloqueou para cadastro de novos produtos digeríveis por humanos nos Estados Unidos. Eu fiz o produto, chegou a primeira carga, fui lançar, não consegui lançar. Morri com esse produto aqui, tô tomando, né, digamos assim. E tem Manda-nos uma, para cá que nós vamos fazer isso, cara. é, Durante eu o não dia, posso tô ver. ali dosando. Agora eu quero ficar animado. Então, e eu não posso vender no Brasil porque ele tem 2 produtos que não são aprovados pela Anvisa, 2 raízes, é tudo natural. Tem 2 raízes, uma indiana e uma brasileira, inclusive, que não são ainda regulamentados pela Anvisa. A gente poderia até fazer essa regulamentação, mas vou gastar uma fortuna para isso, para depois qualquer um poder usar, né? Porque você faz isso uma vez, já fica regulamentado lá. Eu falei, cara, engoli esse prejuízo aí, desencanei. Foi a minha última decepção em relação a produto, a marca própria com a Amazon. Cara, vamos, já que você falou do pepino aí, vou adiantar algumas perguntas que eu tinha. Só antes, você nunca tentou vender fora da Amazon? Nunca tentei, cara. Agora eu tenho até um parceiro que está me ajudando aí, eu estou pondo meus clientes no Mercado Livre e na Shopee, mas não sou eu que faço. Eu realmente foquei na questão da Amazon 100%. Eu até vendi no Mercado Livre, mas, por exemplo, uma vez eu tinha uma televisão aqui que quebrou, e aí um amigo meu é técnico, ele falou, ó, Nestor, desmonta a televisão, pega essa placa, vende na placa que você vai pegar o dinheiro da televisão nova, sabe? Então, essas coisinhas que eu fiz no Mercado Livre, né? Aham. Mas enquanto vendedor profissional mesmo, nunca vendi em nenhum dos outros. Então tá na hora de começar, tá na hora de começar. Assiste os vídeos do canal aí. Exatamente. Não, então, os meus clientes que não estavam no Mercado Livre, eu trouxe, mas com um parceiro, né, que gerencia. Me lembro até de a gente ter conversado sobre isso, eu perguntei para você se você fazia isso há um tempão atrás aí, né, de gerenciamento de contas de terceiros. E aí eu tenho hoje um parceiro legal, que a gente está vendendo Shopee e Mercado Livre, e eu estou começando a focar bastante, que acabou de começar, no TikTok, TikTok Shop. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que vende facas, cara, que, meu, o cara tem uma pessoa lá que faz aquele live sell no TikTok. O
cara vendeu 900 facas em 15 dias. Não, cara, se você pegar um produto assim, é, que, que tem conexão com o tipo de público lá, e tem muitos É, produtos, que são, e você fizer um trabalho legal, cara, porque lá não, eu tô falando com a galera, né? Lá não é um marketplace igual que a gente está acostumado, você vai lá põe uns produtos e acabou, né? não é. Lá É, tem toda essa parte de criação de conteúdo. Quem é, fizer isso bem feito, cara, vai rachar de vender lá, cara, rachar. exatamente. E esses live sell funcionam bem, o cara que tem a lojinha dele começa a falar, igual aquela coisa que vendia na TV antigamente, né? É, Como é que era? Caleb da vida lá, Shop TV, sei lá o quê. é. É, isso aí está estourando. Eu agora estou meio que treinando uma outra pessoa aí para fazer conteúdo, mas a gente está fazendo tudo. Estamos com os primeiros produtos aí já, os primeiros produtos que eu digo em vídeo, né? Sendo testados, lapidados. Estamos fazendo tudo IA, tudo avatar, vai, digamos assim. É. Estamos criando personagens e os personagens aqui são os vendedores. A IA, cara, eu acho que é coisa para. Também é assunto para outro vídeo, mas é pouca. Sim. Produto, ela ainda está com dificuldade de fazer. Esse produto que tem um mínimo de detalhe, né? Ou que não seja tão comum assim, né? Tem Então, alguns ela vídeos, tipo assim, roupa, eu acho que dependendo ela faz, né? Tipo assim, não. ser humano, ela, porra, é perfeito, né? Ser humano, lugares, coisa. Mas o produto mesmo, pelo menos nas experiências que eu tô tendo aí vendo, não tá perfeito ainda, cara. Por acaso, ontem eu vi uma apresentação justamente sobre isso. E os caras tem sistemas que estão. Todo dia surge um novo, né? Agora o que está na moda aí é o Google VO3 lá. É, mas, cara, eu vi uns exemplos que os caras estão fazendo muito perfeitos. Basicamente, tudo depende do prompt, da instrução que você dá para essa IA. Então, os caras construíram robôs, agentes de IA, que constroem prompts. Aí você dá as instruções do seu produto para esse prompt, para esse robô, né, para esse agente aí da IA, e fala o que você quer, como você quer desenvolver. Ele te faz uma série de perguntas, ele está treinado para te fazer as perguntas, e ele desenvolve esse prompt. Aí você leva lá para o criador de vídeo, né, para o sistema que cria o vídeo, que também só cria no máximo, hoje o que está funcionando aí são 8 segundos. É 8 Então, segundos, é muito rápido. se você quiser 30, você tem que fazer tipo 5, né? 4, É. sei lá, 5, o que for. E o truque também é na transição de um para o outro, para você não perder Porque a história esse já toda é outro lá. problema, né? Porque ele já, na hora que ele cria um novo, ele já não fica exatamente, sei lá, o personagem exatamente igual, né? É, Ele já, ele não manter a unidade é consegue, difícil. ele não consegue, cara, esse vídeo aqui é esse aqui você vai pegar tudo igual. Ele não, mas, cara, isso também é coisa para muito pouco tempo, né? Eu Também eu acredito. acho. Coisa para um ano aí para frente, tá? Menos até, menos. Já isso aí tá E resolvido. Então, só para fechar esse ciclo aí, a gente está investindo bastante nisso. Estou comprando um monte de treinamento para minha turma aqui, estamos assinando todas as ferramentas para testar tudo. Ontem mesmo assinei o Google, o Vel aí, meu, pau e 300 por mês. Não é uma ferramenta barata, né? E a gente também está investindo bastante em automação, em chatbot, em conversa no WhatsApp, busca de cliente ativa, tudo feito por IA. É. Então, você entra lá no site do cara, clica no Fale Conosco, você vai conversar com um robô, com voz, que de repente pode ser até a minha voz. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar a voz do dono da loja, sabe? E clonar a voz do dono da loja como se fosse ele ou ela que está falando com os clientes. Então, a gente também está investindo bastante nesse desenvolvimento aí. Tem muita coisa. Tá pipocando, cara. O negócio da IA tá É, loucura. A galera correndo atrás e tá chegando muita coisa legal mesmo. Então, aqui, ó, eu tenho as minhas perguntas que eu sempre faço aqui, né? A primeira delas, não é a primeira, porque algumas coisas nós já falamos aqui. O primeiro perrengue que você passou vendendo no e-commerce. Você primeiro lembra? perrengue, eu lembro bem dele. Foi meu primeiro cliente americano. Virei popstar da turma do curso lá, né? Porque a gente acabou criando uma turma, eram 100, sei lá, 200 pessoas no curso, a gente criou um grupo de estudos.
Então, uma ou duas vezes por semana nós nos encontrávamos e conversávamos sobre o que tinha sido no curso e tal, aquela coisa toda, teste de novas ferramentas e tal. E aí eu, logo que acabou o curso, comecei a trabalhar, e um mês depois estava trabalhando para esses americanos, esse cara aí, o Jason, por acaso era o Jay, e o cara quis começar com dropshipping, que eu nunca tinha feito. Então aí fui lá, busquei produto, aquela coisa toda, listamos lá uns produtos, era uma caixa registradora da Sony, se eu não me engano, um negócio, um equipamento lá de calculadora grande com caixa e tal. Vendeu. Aí eu fui comprar do fornecedor, não tinha mais no fornecedor. Nossa. Existem softwares que fazem, integram, né, o estoque, aquele Oedinius, por exemplo, vocês já ouviram falar, tem um que chama Oedinius que integra com lojas, mas não são, na época, então, não eram todas as lojas que estavam integradas, então eu não sabia qual era o estoque do cara. Pô, eu tinha uma pressão legal com esse cara aí, fui lá, vendi por um preço X, primeira venda da loja, o cara não tinha mais, né? Aí a opção era procurar um produto semelhante, comprar onde quer que seja para entregar. Não conseguimos, não sei, não me lembro porque estava em falta no mercado a tal da caixa da Sony. Tive que pedir para o comprador cancelar a compra, porque nas métricas da Amazon, se você cancelar, é muito pior do que se o comprador cancelar, né? Sim, isso não, isso é todo marketplace. Né? Então primeira venda do cliente americano, pusemos uma loja, não sei o quê, blá, 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 deu essa zica aí, nunca vou esquecer. É, é um bom ensinamento aí para quem quer começar fazendo drop e tudo aí, cara. Foi a Cuidado. primeira e única vez que eu fiz drop. No dia seguinte eu falei, ó, Jay, cara, se você tiver a fim de fazer drop, procura outro, não é minha praia, Eu tá, também não sou né? fã, não, cara. Eu não, tanto não gosto, não, Até para porque mim eu não, fico não pensando funciona. assim, né? Hoje eu não sei como é que tá isso direito. Tem um monte de nego aí, pai do drop, vendendo um monte de coisa aí, sei lá. Mas eu fico pensando, se eu comprar, você é um, sei lá, um distribuidor, por exemplo. Se eu comprar de você 10, você vai me de um produto, obviamente você vai me vender mais barato do que se eu comprar um, né? Então, como é que o drop consegue ter margem? Eu sempre fiquei sabe, pensando né, nessa matemática aí, né? Não, e outra, né? Tipo assim, eu tenho, por exemplo, eu sou uma empresa que faço drop, então todo mundo pega meu estoque para vender. Cara, nunca vai ter margem, porque vai todo mundo se matar ali, sacou? Não tem estrago, Exatamente. não é um trem que eu curto, não. Eu também não. Tá, e o maior perrengue que você já passou? Eu acho que você falou que foi esse dos produtos que você fez, que ficou pronto. Não foi. Tem o maior que Não esse? foi. Então Tive conta. um bem maior que esse. Cara, nós tínhamos uma operação nos Estados Unidos enorme. Tínhamos, como é que chama? Depósito, né? Como é que os caras chamam lá? Esqueci até a palavra em inglês. Tínhamos um depósito lá, galpão, e a gente montou uma distribuidora. O pessoal que estava por trás, brasileiros que moram nos Estados Unidos com muito dinheiro, e envolvidos lá com uma questão de igreja e tal. Então a ideia era a seguinte: a gente comprava em grandes quantidades e ensinava outros brasileiros que estavam lá, sei lá, em algum tipo de dificuldade, a vender na Amazon. Tinha todo um plano de negócio, que em tantos anos o cara ia estar ganhando tantos mil dólares, com tanto investimento, aquela coisa toda. E esse pessoal meio que subsidiava esses produtos para os vendedores. Então a gente comprava em grandes quantidades. Cara, eu tinha verba de 500 mil dólares por mês para comprar produto. Então foram vários perrengues nesse negócio aí. Então a gente comprava em grande quantidade, estocava, vendia, fazia todo um estudo lá de quanto o produto vendia por mês. Então, sei lá, vendia 100 unidades por mês. Eu só vendia 10 produtos para 10 clientes, né? Para não saturar o mercado, aquela coisa toda lá. Foram dois perrengues fortes nesse daí, o segundo muito pior. O primeiro foi quando a Amazon começou a fazer o que ela está fazendo aqui no Brasil, que foi cercar os produtos e ela mesma vender, né? Os best-sellers. E aí, os distribuidores de quem nós comprávamos não vendiam mais para a gente, porque a gente vendia na Amazon. E era assim, compra mínima de 30 mil dólares, 40 mil dólares do distribuidor, né? Era compra legal, compra grande. Você vende na Amazon, né? Mudou o meu contrato com o meu fornecedor, com o fabricante, eu não posso mais vender para quem revende na Amazon.
começou daí. Começamos a ter problema de produto, de conseguir comprar produto. E aí, cara, um belo dia, a gente tinha vendido, na cronologia, há um ano atrás, do dia que aconteceu esse problema, 5 de março de 2024, um ano e meio atrás, nunca vou esquecer dessa data. A gente tínhamos vendido há um ano atrás um encapsulado feito com essa ashwagandha aí, que inclusive o produto desse meu encapsulado aqui, que não pode vender no Brasil. O produto mudou de classificação no FDA, e aquele produto que nós vendíamos há um ano atrás, a última compra tinha sido feita há um ano atrás, num determinado momento passou a ser proibido pelo FDA. E a Amazon não falou nada. E eu tinha esse produto no inventário, sem estoque, que não vendia há um ano. A Amazon bloqueou a conta por causa desse produto. Uma conta de $1 milhão. E eu nunca mais consegui reaver essa conta. Esse foi o meu maior perrengue na Amazon. Tinha $60 mil. Nós compramos um pallet de Neutrogena, um produto na Neutrogena. Tinha acabado de mandar para lá o pallet. $60 mil em estoque só desse produto, que a gente não conseguiu recuperar. Os donos da loja, os donos da grana, ficaram tão de saco cheio que não quiseram nem contratar advogado, nem brigar, eles simplesmente desencanaram, ligaram foda-se, né, com perdão da expressão, e partiram para outros negócios. Eles têm construtora. Então, eu fiquei, de repente, assim, de um dia para o outro, caiu o meu mundo, né, porque era o meu negócio. A Econvision, enquanto agência, não existia ainda. Eu tinha largado tudo e eu era CEO do sistema todo lá. Vendíamos muito, era a distribuidora, né? Tinha outras pessoas envolvidas que compravam da gente. Era um clube de compra, mais ou menos. A gente fez como se fosse um clube de compra. Um sistema super legal, fazia tudo sozinho. Esse foi o meu maior perrengue. Fiquei 3 meses sem receita, tive que me reinventar. Essa política da Amazon, cara, é complicado, né, cara? Porque ela é um risco, né? Muito grande. Qualquer dia ela te bloqueia sua conta, você se fudeu, cara. Você não consegue tirar dinheiro, você consegue tirar os produtos, você não consegue falar com Olha, ninguém, já era, eles né? pediam um documento, eles queriam um documento de que eu tinha comprado o produto nos últimos 180 dias. Mas estava nos relatórios deles que eu não tinha vendido o produto nos últimos 360 dias. Como é que eu ia ter um documento de compra em 180 se eu não tinha vendido a 360? Fizemos várias calls com o pessoal da Amazon, gerente de contas no meio do caminho, porque tinha, né, volume alto de venda, gerente de conta, aquela coisa toda. Cara, chegou um momento que desencanou e deixou quieto e bola para frente. Isso é um risco, né? Eu vi situações lá, por exemplo, eu tinha um cliente, cara, que ele vendia uns biscoitinhos assim num pote. E aí a Amazon, os robôs da Amazon, descobriram que ele estava vendendo, ele vendia, o volume de venda dele era tipo 80% na Amazon e 20% no site dele. Esses 20% que ele vendia no site dele, ele estava vendendo com preço mais baixo do que o que ele vendia na Amazon. A Amazon falou para ele, aumenta o seu produto ou você não vai mais poder vender aqui. Aumenta o valor no seu site ou você não vai mais ver, ou diminui aqui, né? Só que você não tinha como diminuir aqui, senão a margem já estava apertadinha, porque, né, um monte de taxa, FBA, comissão, o cara usa essa margem aqui para trabalhar um preço menor no site dele. Eles não deixam mais fazer isso também. Isso faz 2 anos, sei lá, 1 ano e pouco que eu vi isso. Mas vários exemplos desse tipo aí. Não é brincadeira, não. Realmente você está... É um risco. Marketplace é um risco, né? Porque essa regras são deles. O que os caras quiserem Sim. fazer, eles fazem. Mas eu acho que a Amazon é mais arbitrária ainda que os outros e mais difícil de resolver. Não que os outros não sejam também, né? Mas eu acho que a Amazon é pior. Pelo menos É, eu vejo mais relatos da Amazon do que dos outros, assim. Não, Não, é pior porque eu acho que porque tudo é feito por robô, basicamente, né? No primeiro momento. Então ele dá uma instrução para o robô procura aquele parâmetro, se você encaixou naquele parâmetro, você se ferrou. derruba e já Mesmo. era. E você vê um cara, pô, com faturamento alto, né? O gerente de conta não consegue resolver. Imagina o afegão médio ali. Já Pois era. é. Então, o E, que eu aprendi dessa lição? Hoje, meus inventários só tem no inventário que eu estou vendendo. Né? Se tem um produto lá, é que a gente não faz mais compra e venda, né? Então é tudo marca própria, não tem mais muito essa questão. Mas se fosse um wholesale, um atacado, e sei lá, eu estou vendendo um produto e eu não consegui recomprar ele, e esse mês eu não vou vender, eu deleto, cara, saca, do inventário, né?
Talvez seja uma dica, inclusive, para quem faz isso aí. Não está vendendo por 2, 3 meses, deleta, porque depois para você lançar de novo é simplesmente você pôr o Azinho e ele traz tudo de volta. Você não tem que refazer todo o listing, né? O código de barra ou o Azinho ele traz, a não ser que seja seu e você efetivamente deletar. Aí é um Azinho novo, aí é um trabalho maior. Mas um produto de buy box, cara, tira do inventário, porque é um risco que não vale a pena correr. E, cara, e marca própria, né? Você sempre trabalhou com marca própria e eu tenho convicção que o que dá certo na Amazon é marca própria. Porque o resto, cara, se você começar a vender, ele vai e entra no seu lugar. É o que você falou aí, cara. Não, eu vejo muita É, gente, começou, o cara tá bombando. Eu falei, velho, espera, dá uns 3 mil. Porque, ai, porra, é, a Amazon tá vendendo uns produtos tudo pela metade do preço. pois é. Exatamente. Quando eu comecei na Amazon Brasil, sei lá, 4 anos atrás, alguma coisa assim, eu fui direto na questão do orgânico, né? Mas aí eu não desencanei de fabricação e comecei a comprar. E aí eu fiz a pesquisa lá, quais são os produtos que vendem bem e tal, aquela coisa toda. E eu foquei em combo e kit. Então, sei lá, tem um produto X lá que vende bem. Vamos fazer um com dois, né? O que eu vendia muito, por exemplo, era chá da Nature, né? Que tem como é que chama? Esqueci a marca lá, mas é umas marcas de orgânicos aí brasileiras, famosinhas. É, Então eu vi lá, por exemplo, os 5 chás que mais vendiam e juntei isso numa caixinha com esses cinco chás, né? Uhum, E aí você cria um produto genérico, não é uhum. da sua marca, nada. Isso aí também funcionava bem. Agora a Amazon cortou, não deixa mais fazer. Eu tinha uma loja nos Estados Unidos, um cliente nos Estados Unidos, o cara só fazia isso. Combo e kit, tinha 100 SKUs. A Amazon bloqueou tudo, derrubou a loja do cara. Literalmente acabou com o negócio do cara. Então é aquele negócio aí, isso aí que você falou, marca própria, cara, porque aí você tem todos os controles, você faz o que você quiser. Digamos assim, na pior das hipóteses, a Amazon vai vir comprar direto de você, enquanto fabricante, né? Aí você passa de seller para vendor, que para quem está vendendo não é um mau negócio para o fornecedor. E você tem uma série de vantagens lá e tal. Meus contratos, inclusive, da Econvision, prevêem isso. Se na duração do contrato a Amazon quiser comprar direto do meu cliente, do fabricante, eu continuo tendo a minha comissão. A gente ganha comissão nas vendas, né? Uhum. Uh, Porque isso é uma coisa que realmente acontece. Eles estão nessa aí. É o modelo de negócio deles. Cara, assim, então, como você conhece bem a Amazon no Brasil e conhece bem a Amazon nos Estados Unidos, queria que você me falasse qual que é a diferença. A gente já sabe, todo mundo sabe que os Estados Unidos está na frente no e-commerce. Mas eu queria que você falasse algumas coisas, percepção que você tem, que a gente está muito atrasado, onde que a gente poderia evoluir, dar uma dica para a galera, para aplicar coisas que a galera já aplica nos Estados Unidos, mas aqui a gente não faz ainda ou faz mal feito. Bom, nos Estados Unidos, a parte de propaganda de ads é muito mais evoluída, funcionando muito melhor. Então, por exemplo, existe um programa lá, o Vine, em que você dá seus produtos para a Amazon, ela distribui para beta testers e eles fazem os reviews, né, os comentários dos seus produtos. Isso não tem no Brasil, não sei quando é que vai chegar. Inclusive, a gente está trabalhando para isso aí também, uma outra conversa. O DSP, que é a plataforma da Amazon que integra propaganda de fora do marketplace, em todos os outros canais da Amazon, no Prime, no Twitch, em um monte de coisa lá também no Brasil, agora está começando. O Prime TV, o Sponsor TV está começando. Agora, então essas são, entre aspas, vantagens do sistema nos Estados Unidos. Agora, o Brasil tem outras inúmeras vantagens, que é justamente o estágio em que a Amazon está aqui no Brasil. Então, o que eu vejo como uma grande possibilidade é você produzir aqui no Brasil, você enquanto fabricante ou dono de marca própria, você produz aqui no Brasil, ranqueia os seus produtos aqui no Brasil, porque é muito mais barato. Literalmente, o que você vai pagar R$ 1 no clique, lá você vai pagar US$ 1, né? Então, o ranqueamento fica muito mais barato, todo o sistema. E aí você produz aqui no Brasil para exportação com uma série de isenções de impostos
exporta isso através do Amazon Global para os Estados Unidos, vende na Amazon americana através do seu CNPJ brasileiro, e por causa do sistema fiscal americano, você não paga imposto lá. Quem vai pagar imposto é quem compra, né? Um imposto sobre consumo é 6, 8%, dependendo do estado onde você mora, onde você comprou, é o consumidor final. Então não tem aquela cadeia de impostos como tem aqui. E por você não ter domicílio fiscal nos Estados Unidos, o que você vender lá vai para uma conta que você abre lá e você faz o que você quiser com esse dinheiro. Você não tem imposto de renda sobre esse dinheiro. Traz para o Brasil se quiser, paga IOF, recebe um cartão de crédito, gasta no mundo como quiser. Então, para mim, uma grande oportunidade de mercado é usar o Amazon Global, que não só para os Estados Unidos, mas você também põe no mundo inteiro. Então, você produz aqui com essas isenções que o governo dá para exportação e vende lá fora. São por volta de 34% a 35% a menos de custo nos impostos. Então, você pega esse dinheiro, por exemplo, e pode investir em promoção lá fora. Mas todo o ranqueamento que você fez no produto, o número de notas, a classificação, isso tudo sobe lá também. É o Azim que está classificado. Então você já chega lá fora, por exemplo, com 20 reviews, nota 5, nota 4,5, o que quer que seja. Os comentários todos são traduzidos, aquela coisa toda, isso facilita muito. Legal. Mas no dia a dia, assim, vamos falar para o afegão médio, o cara que está mais começando e tudo. Como é que ele pode se inspirar em como as coisas são feitas lá, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo, a qualidade do anúncio é outra. Ah, sim, isso é fundamental. Você ter os seus gráficos lá, os seus criativos bem feitos, é fundamental. Então, coisas que vão surgindo lá nesse sentido e que vão sendo trazidas para cá devagarzinho. As IAs de leitura, as IAs de SEO, né, de busca, que tem o algoritmo A9, que é o equivalente ao SEO do Google, que é texto, e tem o Rufus, que é imagem. Então, existem estratégias para você criar a sua imagem, as suas imagens, tanto do list, como do conteúdo a mais, como do Brand Store, para que o Rufus leia como você quer que ele lê. Inclusive, a AWS, que é o Amazon Web Service, né, o braço de nuvem da Amazon, tem uma IA em que você pega o seu criativo, joga o seu criativo nessa IA lá dentro da AWS, e ela vai te dizer o que o Rufus lê nesse criativo. Então, sei lá, por exemplo, você tem um casal de idosos sorrindo, alguma coisa assim, ele vai entender que aquele seu produto é relevante para o bem-estar do idoso, né? E antes de você publicar esse criativo lá no seu lixo, onde quer que seja, você já sabe como essa inteligência, como ele vai ver o seu anúncio. Hoje, as buscas não são mais por palavra-chave, mas são por intenção. É tipo, como tirar a dor do joelho, sabe? Alguma coisa assim, né? E o seu criativo, ele vende não só a parte de imagem mesmo, mas o que você programou por trás. São coisas que estão vindo lá de fora, são poucas pessoas que estão aplicando aqui, mas isso é fundamental para o desempenho do listing. Interessante, interessante. Vamos lá, aqui nas nossas perguntas básicas aqui. Loja virtual ou marketplace? Um bate-bola aí. Cara, marketplace 100% nesse caso. Por quê? Eu gasto mais no marketplace, eu tenho logística, eu tenho a comissão e tal. Beleza, né? Então eu vou lançar agora, por exemplo, o meu produto. Acabei de fazer aqui meus produtinhos, eu vou pôr do marketplace lá do Nestor, loja do Nestor. Quem é o Nestor na fila do pão? Até eu ter uma credibilidade na minha loja, cara, eu vou ter que investir uma grana forte em tráfego, aquela coisa toda, né? Então, para mim, essa questão ela é bem clara na minha cabeça. Agora, outra estratégia que o pessoal nos Estados Unidos está usando muito é justamente o caminho inverso. Você lança tudo no marketplace e você vai fazendo lá um CRM, alguma coisa assim, para levar os seus compradores para o seu para o seu e-commerce próprio, né? No FBA, a Amazon não te dá nenhum dado do cliente, o cliente é dela, né? Ela te dá, no Brasil, como você tem que emitir as notas, ela te dá endereço físico do cara. Mas você não vai fazer uma campanha de flyer para jogar no muro do cara lá. Então você não tem e-mail, telefone, não tem nada. Mas no FBM, no DBA, aqui no Brasil, a Amazon te dá telefone, te dá e-mail, te dá contatos desse cliente. Então hoje existe essa estratégia bem ativa
que é você capturar esse cliente que veio pelo marketplace e levar ele para o seu e-commerce, mas não o inverso, né? Porque o custo de aquisição de cliente no seu e-commerce próprio, na credibilidade da sua loja, é muito maior do que numa... O cara, quando entra na Amazon, basicamente, ele não sabe que ele está comprando de você. Ele não está nem aí quem você é. Ele comprou da Amazon, né? Então, para mim, é isso. Eu tenho pergunta aqui sobre nicho, deixa eu tentar adaptar aqui, porque você já trabalhou com vários nichos, né? Até para os outros e tudo, mas os nichos mais seu é mais orgânico, né? Cara, os meus nichos são os que têm revenda, os que têm recorrência, né? Então, eu gosto de ter produto em que, se o meu cliente gostar do meu produto, ele vai comprar meu produto de novo. Cosmético, alimento, suplemento, esse tipo de coisa aí. Tá, deixa eu tentar adaptar essa pergunta aqui um pouco para você. Um nicho que você gostaria de vender, mas que ainda não experimentou, mas que você olha, ó, esse nicho aqui é bacana. Então, essa é uma pergunta interessante, porque o nicho de moda, por exemplo, é um dos que mais vende, né, no e-commerce. Porém, também é um pepino com retorno, aquela coisa toda. Sim. Então, ao mesmo tempo que me atrairia por causa disso, eu fujo por causa da questão da devolução, essa história toda, né? Eu ainda não tive nenhuma experiência com moda. Não tenho nenhum cliente, nem nada disso. Eu só tenho um cliente que vende produto que não é recorrente, que é o da faca. Então, o cara comprou uma faca hoje. Eventualmente, ele pode comprar uma outra faca, mas aquela faca que ele comprou hoje, ele vai demorar para comprar de novo, né? Então, eu tenho uma certa curiosidade aí também por ferramentas, que eu sei Não, não, pra mim tá discutir, uma né? bosta. Tem metificação. É. Brincadeira. Mas também é outra coisa que, entre aspas, não tem recorrência, né? Então, para mim, e se alguém for me perguntar, eu quero inventar, quero criar um produto e tal, olha, tenta ir para o recorrente, né? Cara, Inclusive, isso é uma coisa. ferramenta tem recorrência. Mas se eu comprar um alicate hoje, eu vou comprar de novo esse alicate quando? Não, alicate não, mas se você comprar um disco de corte hoje, você vai comprar, Ah, sim. entendeu? É, Então, acessórios são é produtos com recorrência. E tem outra, verdade. por exemplo, a minha esposa, ela tem uns 100 pares de sapato. Ela só tem dois pés, ela não precisa de 100 pares de sapato, entendeu? E os caras têm ferramenta, os caras são igual minha esposa, bicho. Sobrou o dia no mês, eles compram ferramenta, nem precisa. Cara, tem muito tarado por ferramenta, cara. É Então verdade, é acaba sendo verdade. recorrente nesse. Se você tem um mix, ele não vai comprar um É, alicate de corte, mas ele vai comprar um alicate universal, ele vai comprar um alicate de é, bico. Então, assim, a é. gente. Eu tive uma loja virtual mais forte, né? Hoje não tem, mas enfim, tinha muita recorrência, cara, muita. Não necessariamente do mesmo produto, Interessante, é. entendeu? Sim. Não, é verdade. Eu mesmo sou um, cara. Eu entro numa loja de ferramentas e você fica, né? Igual uma criança na loja de brinquedo, né? É, É é por isso. aí. Cara, na loja física tinha gente que ia lá toda semana, nem comprava, não, cara. Pra ver o que que chegou, bater papo com os vendedores, falar de ferramenta. Loucura, bicho. É, E eu não é sei furar verdade. nem a parede, né? Eu falava, não, compra meus trem, aí, mas não me chama para conversar, senão. É isso aí. Não, é verdade. Eu não tinha pensado nesse lado aí do acessório, né? É, o acessório tem, porque aí o cara, por exemplo, que é o profissional que usa mesmo, vai compra pra Sim, caramba, né? sim, sim. E um nicho que você jamais venderia. Eu não tenho isso. Não tem, não? Assim, eu jamais venderia, assim, eu tenho a restrição, por exemplo, em relação à moda por causa das evoluções, né? Mas não tenho essa que eu jamais venderia. É, claro, sem pensar em nada proibido, né? Porque aí também Ah, não, não não, é não, por óbvio, aí. não. Não tô É, dizendo, é, Mas o nicho que mas, seria o último que você escolheria, não? Esse aqui, velho. Eu, por exemplo, o meu é moda, porque muita variação, muita então, discussão. É, porra, a não ser que fosse uma, sei lá, camisa da Insider. Pô, é uma camisa preta, tem quatro tamanhos, você escolhe, né? Aí beleza, mas negócio que tem, que é sazonal, né? Que moda, eles lançam coleção, tem empresa que é 4 vezes no ano, né? pois Que é, tem toda de exatamente. variação e só, nossa senhora, é uma confusão. Eu, Então, eu não. para mim, enquanto agência, um cliente de moda, por exemplo, é interessante, porque vai estar dando trabalho para caramba para a gente, né?
E aí, essa questão de devolução, o cara já sabe, assim que funciona. Tal. Então, eu não recusaria um cliente de moda, digamos assim. Mas eu não entraria na moda. Eu, quando produto meu. Beleza. É, qual que é o melhor? Essa que para você não vai ficar muito. Enfim, qual que é o melhor marketplace para vender? É que as É, perguntas são as mesmas para todo mundo, entendeu? O que eu tô sim, claro. falando. É. Ó, o que que eu tô, né, a minha análise hoje, eu não vou falar que a Amazon é o melhor marketplace para vender, apesar de eu ser o único no qual eu vendo, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Se fosse Estados Unidos, seria a Amazon, porque ela tem 60% do mercado, aquela história toda. Mas eu acho que também tudo depende do seu nicho e do público que você quer atingir. Faca, por exemplo, citando esse exemplo, não tem na Amazon. O meu cliente tem muito pouca concorrência. Então a gente está tendo que criar o hábito do cara que compra na Amazon comprar faca na Amazon. Mas ele já tem o hábito de outros lugares. Então, o comprador da Amazon, o cliente da Amazon, digamos assim, ele tem aquele perfil um pouquinho mais elevado, né, em termos de poder de compra. O cara, de repente, até paga um pouco mais caro porque está comprando da Amazon, vai receber hoje, apesar que o Mercado Livre também está nessa daí. Não, o Mercado Livre Então, entrega mais rápido que a Amazon, né? não, outro dia eu tava num churrasco, cara, domingo, na casa de um amigo meu, a menina que tava lá comprou um negócio, entregaram no domingo na casa do cara, saca? Falei, porra, e era na área rural aqui de Campinas, nada assim tão simples. Então, nessa questão da logística, o Mercado Livre tá arrebentando, é, mas uma coisa que eu vejo como grande vantagem da Amazon que os outros não têm é o global. É a possibilidade de você pôr o seu produto no mundo, literalmente no mundo inteiro. Então, cada um tem sua característica, né? E, já que a gente fala do melhor, também tem que falar o pior. Qual que é o pior marketplace, na sua opinião, do Brasil? Olha, eu fiz uma vez uma compra na Shopee, nunca mais faço. Peguei trauma do negócio lá, né? Esses dias eu recebi lá, eu estava vendo lá que a Temu tá super top, né? Com um monte de tráfego e aquela coisa toda lá. Fui ver qual que era direitinho. O cara fala: você ganhou uma mochila. Aí pegue sua mochila. Aí entra lá um monte de joguinho que você tem que escolher meia dúzia de produto. No final da conta, você fez uma compra de R$ 500, pela qual você vai pagar 200 e os 300 é a mochila que você ganhou, né? É, Então, gera um monte de Eu não compro. Para mim, não vira não, isso não, daí. isso aí é É, enganação, cara. né? É. Mas a experiência ruim que eu tive, digamos assim, foi com a Shopee. Não, Shopee é boa, fala mal da Shopee, não. Aqui nós somos time Shopee, olha a Shopee aí. Ela, é. É, aí você pergunta o que eu faço para todo mundo, tá? Dizem que não é recomendável beber a água de Campinas. Tem isso? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou paulistano, né? Eu nasci em São Paulo e como é que é? Não precisa Aqui no, responder, não, é só para zoar. é, não, mas olha, não, eu tenho que responder, porque inclusive é o seguinte, realmente existe alguma coisa nesse sentido, mas para quem é solteiro, Campinas é um polo, viu, cara? É? Porque sobra, né? Então é bom. Ai, ai, ai. É, um sistema que é imprescindível para você trabalhar com e-commerce. Eu uso, deixa eu pensar aqui quantos. Eu uso o Seller Board, que é para fazer a administração das contas, RP, esse tipo de coisa. É que eu também só faço FBA, né? Não faço DBA. Então, o Seller Board não emite nota, não tem aquela questão lá. Ah, Eu tá. uso o É porque Seller tudo seu é FBA, né? no meu caso, eu É. tenho contas de clientes que fazem DBA, mas aí eles já têm lá o Tiny, o Bling na operação deles e eles que fazem isso daí. Então, nas minhas operações, eu uso o Sellerboard, eu uso um que agora também a gente está traduzindo para trazer para cá, que é o SellerMate, que faz automação de ads, muito legal, muito louco, depois a gente mostra aí um dia desses. Eu uso o Hillian 10 para busca de palavras-chave e algumas outras análises. E bastante a Seller Central, né, para pegar dados lá e trazer. Eu criei uns robozinhos, uns agentes em que eu ponho os relatórios da Amazon
e ela me dá os resultados que eu quero. Ela faz um dashboardzinho lá para mim, né? Antes eu fazia tudo em planilha, cara, era terrível. Pegava dado daqui, punha ali e tal, era um saco. Aí eu criei esses agentes aí em que eu ponho lá os relatórios da Amazon e ele traz os resultados que eu quero. Mas eu uso esses três aí, basicamente. Legal. Galera, ó, se inscreva no canal aí que depois nós vai vir aqui em outras ocasiões mostrar esses sistemas aí para vocês, dar dica de Amazon. E, cara, estão dizendo por aí, as más línguas, que talvez eu até volte a vender na Amazon. Vamos ver, Dizem. guardem. Estão dizendo aí, né? Tem uma corrente aí querendo me convencer. É, Tá, vamos ver se vai dar certo. contrata aí com o Vision para gerenciar sua conta, que é sucesso. É, eu pus aqui cinco, mas não precisa ser cinco, tá? Dicas que você vivenciou e você do que fazer certo, né? Cara, esse aqui, você, às vezes, tem muita gente que não faz, eu faço e sempre dá certo. Pode ser uma, pode ser mais de uma melhor. Dicas. Agora teve um movimento aqui. É. Bom, talvez a mais importante de todas. Tenha um listing excelente. Não, Esse explica aí, porque termzinho. né, aqui nem tem muita gente que nem vê, não. Do que você está falando? O catálogo, né? Eu tenho a capacidade de audição, é tipo isso? O listing é como a Amazon chama o anúncio, né? O Ah, tá. catálogo. A descrição, Então, né? O anúncio completo ou a não. O anúncio descrição? como um todo, como um Ah, todo. Para começar, as imagens, que tem que ser muito bem tratadas. O título tem que ser... A Amazon tem dicas, vamos dizer assim, tem... Não é regra, não é isso. Mas, assim, o título tem que ter 200 caracteres, tem que começar com a marca, tem que falar isso, falar aquilo, falar aquilo. Né? Então, ela te diz como você tem que fazer o seu anúncio para que os instrumentos de busca vejam a relevância desse anúncio em relação àquele produto. Né? Então, imagens 100% fundamental. Toda a parte de texto também. Use todos os campos que tiver no back-end lá. Quando você vai fazer o seu catálogo, o seu listing, você tem 4 ou 5 páginas, linkzinhos que abrem para você preencher tudo lá dentro. Preencha tudo que você puder, com o máximo de informações que você puder, porém sem serem informações repetidas, né? Porque sem isso aí spamar, também... né? Como? Sem spamar, fica fazendo spam de Exatamente. palavra-chave. Então, ela te dá lá 10 bullet points. Preenche os 10 bullet points, ela te dá características, preencha tudo. Inclusive porque isso aí também te dá uma segurança em relação ao seu anúncio, porque se você faz um anúnciozinho básico lá com 7 imagens, sei lá, ao menos, e meia dúzia de palavrinhas, e eu, de repente, entro lá nesse listing que você criou e sugiro alterações, a Amazon, de repente, aceita essas alterações e eu passo a ter controle sobre esse listing. Eu tiro ele de você, né? Porque eu melhorei esse anúncio aí. Então, a minha dica principal é essa: trabalhe muito no seu anúncio, no seu catálogo, né? No que aparece ali para você, para quem está comprando, na verdade, e também por trás. Tudo tem programação por trás, não só os criativos, como também o back-end lá, essas páginas que você preenche as coisas lá na Amazon, quando você vai fazer o catálogo. O que você puser informação lá, tudo isso aí vai mudar muito no desempenho do produto. E dica do que você fez e não, do que você indica, né? Peraí, deixa eu reformular. Dicas vivenciadas de você para que não, as pessoas não devem fazer. Me embolei tudo aqui, mas acho que deu para entender. O que não deve fazer, né? O que você Por aprendeu exemplo, na marra? não deixe um produto no seu inventário que você não está vendendo, né? Que ele está com estoque zero por mais de 1, 2 meses. Tira ele do inventário. Não use nenhuma prática que seja contra os termos de uso. Sei lá, né, o jeitinho, digamos assim, eu vou tentar isso aqui porque vai dar certo. Beleza, pode até dar certo por um tempinho, mas eventualmente vai cair e pode cair não só o seu lixo, como também a sua conta inteira. Né? E aí Não trava tem, grana, trava tudo. trava tudo. Se Não tem tiver como você produto querer dar bom, um... não tem... Não, exatamente. Não tem como você querer dar um bypass, né, dar um golpe numa gigante tecnologia como essa. Né? Uma hora o cara vai te pegar, o robô vai te pegar.
tem muita brecha ainda. Pô, igual aquele cara que você estava mostrando ontem lá, que está vendendo o curso para você receber reembolso. Né? Fala sério, né, cara? Bicho. Fala sério, bicho. O que é isso, né, mano? Mas, enfim. Então, tem muita brecha, mas uma hora a casa cai. Aliás, só mencionando, eu vi hoje de novo, o Instagram do cara já caiu. Não, eu mandei minha tropa toda lá. Eu mesmo fiz lá, exatamente. Enfim, então é isso aí, cara. Siga as regras, não faça nada que seja, tem um hackzinho aqui que vai dar certo e não sei o quê, um código de barra fake, não vira. E qual conselho você daria ao Nestor de 2019, quando estava começando lá? Que conselho você daria para ele? Boa pergunta essa, hein? O conselho que eu daria para o Nestor. Se eu tiver, é que as coisas eram completamente diferentes, mas como é que eu vou pensar em alguma coisa nesse sentido aí? Cara, eu não sei, viu? Sinceramente, o que eu faria diferente, né? Alguma coisa assim? Eu falaria para ele, Nestor, não faz drop. É. Essa foi boa, é. Não faz drop, Nestor. Pronto, tá resolvido. Fez uma vez, parou, nunca mais. Então, legal. Você tem Instagram, Mas Nestor, para galera? Como é que a galera pode te seguir aí, te acompanhar, enfim? eu tenho Instagram, é Nestor Sartoreto, o meu pessoal. Tem Instagram da Econvision, Econvision Tech, Econvision Tech, LinkedIn também, Econvision. Tá tudo lá. O meu Instagram pessoal, honestamente, ele é pessoal, né? Eu sou bem ativo nele lá, mas com umas questões pessoais Não, aí, então vamos deixar política. o da É, Econvision aí, né? Econvision. Aí eu vou deixar na descrição aí, então, para vocês conhecerem também o link da empresa e o Instagram. Eu passo todos os linkzinhos aí. Ó, Nos últimos, a gente estava um pouco mais ativo até uns 2 meses atrás, em Instagram, essa coisa toda, com postagens, blog, mas aí eu estou reformulando completamente o nosso modelo de negócio aqui, então já faz algum tempo que a gente não posta, e LinkedIn também, tem um LinkedIn lá da Econvision que é a mesma coisa. A gente trabalha o Instagram e o LinkedIn dentro de alguma coisa a gente posta lá, mas eu estou uns 2 meses sem postar nada, já, para falar a verdade. legal. Vamos deixar na descrição, galera. Então, quem quiser conversar com ele, saber mais, tá aí na descrição os contatos dele. Tem alguma coisa que você queria falar aí que eu não perguntei? Você acha que seria Uh, importante? Alguma dica? Bom, não, acho que não. A gente conversou sobre tudo aí, dicas, tal. Tem coisas minhas que estão vindo aí, né? Mas são surpresas que depois a gente traz numa outra oportunidade, em relação à Amazon, principalmente, e que também depois vão desencadear aí para o Mercado Livre. Mas minha dica é essa: faça tudo certinho, vá para a marca própria, é, tenha um produto bem pensado, faça lá o seu catálogo nota 1000, use bastante inteligência artificial para facilitar o seu trabalho, para tudo isso daí, inclusive para criar os listings, né? Tudo isso aí a gente faz em Ah, agentes, né? esses bullet points que você põe lá para o chat GPT fazer, fica maravilhoso. Um ser humano não consegue fazer tão bem Exatamente, escrito, né? cara. É impressionante, cara. E é muito bem escrito, né? É loucura. Então, e o GPT, a versão paga dele custa US$ 20, a R$ 120, né? Um negócio assim. O resultado que ele te dá é muito barato. Então, o que que a gente faz? Eu treino assistentes GPTs para cada produto que eu tenho. Ponho tudo lá naquele cara. O fulano é especialista no Focus Pro, por exemplo. Então, quando eu quero perguntar, quando eu quero fazer uma alteração no listing, eu pego a página da Amazon, printo a página inteira da Amazon, jogo lá no GPT e falo, ó, com tudo que você conhece do produto, vai buscar informações, vai se atualizar no SEO, no Rufus, no A9, sugira alterações para a página. Sugira alterações de título, sugira alterações de bullet point, sugira alterações de descrição. As descrições, inclusive, a gente faz em HTML, que a Amazon permite que você ponha a descrição lá em HTML, então muda a formatação, né? Aham. Então, essa talvez seja uma dica, cara.
pega a versão paga do GPT, porque é um funcionário muito barato pelo retorno que ele vai te dar. Nossa, eu tô usando demais aqui. Só foto que só tá servindo para zoeira. Meus produtinhos ainda não estão ficando bom ainda, mas. O GPT não é o melhor para foto. Ele É. tem outros. Tem o Kling AI, tem o VO3, tem o. Como é que é? Eu vi um outro ontem. Tem vários saindo aí. O VO3 é o que está na moda agora. Então, agora eu estou treinando. Na verdade, eu comprei um robô. Vou botar ele na minha conta lá. Comprei um robô feito para gerar imagens, para dar prompts para imagens. Vou te mandar Então, umas lá. Quero ver se você faz para mim. Se você fizer, nós vamos criar um vídeo aqui mostrando para a galera. manda lá, a gente tenta fazer O um também. Tá desafio do saindo. Brunão. Boa, perfeito, boa, ótimo. Tipo, quem sabe você me salva aqui, cara. Que eu falei, porra, o treino não fica igual, tem que ficar igual. Para essas coisas, eu sou metódico, cara. Tem fé, não. Não, você Não tá quero vender um certo. negócio. Ah, não, isso aqui É, tá um pouco diferente. Não, então, para mim, não serve. não, pôr o produto na mão de uma pessoa, por exemplo, realmente ainda tem algumas deficiências, mas tem um sistema específico para isso, que ele faz isso, simplesmente isso. Você pega a foto e fala, ó, põe esse produto na mão dessa pessoa. Aí ele vai botar a imagem exata desse produto na sua Ó, mão então, ou acabando aqui, eu no vou seu te cenário. mandar umas fotinhas minhas aqui pra você me ajudar. Os produtinhos Legal. importados que chegou, cara. Mas a descrição, cara, o que que é aquilo, bicho? É, Que coisa. os, E ba- os, fazer figurinha para WhatsApp. Agora eu fico o dia inteiro fazendo figurinha para o WhatsApp de zoação. É bom pra caralho. Trabalhar que é bom nada, né? Não, Trabalhar mas deixa a turma lá embaixo. eu sou guru. A figurinha do WhatsApp para É mim é isso. trabalho. Eu mando nos É grupos. lógico, é. Tenho 21 grupos, Nossa. porra. Então, exatamente, é isso aí. Tudo gera resultado. É porque meu trabalho é divertido, igual eu falei. A gente estava conversando antes, não foi no vídeo, não, né? Quem faz o pesado aqui é minha sócia e minha mulher. Fica lá na operação, embalando, respondendo cliente. Eu só faço a parte gostosa, cadastrar produto, comprar, negociar, fazer cada, enfim, a E ads, faço a parte toda. esse é o grande lance, né? Se você tem um trabalho que você gosta de fazer, cara, ele não é trabalho, né? Exatamente. Você gosta. Eu gosto muito do que eu faço também. Tem que mexer a cabeça e tal. Agora, essa parte, eu faço a mesma coisa que você. A minha parte de produção não sou eu que faço, né? Tenho gente aí que me ajuda nessa parte de Operacional, né? tarefas operacional, exatamente. Tem que ser, cara, porque são. Eu vejo que a galera, às vezes, fica travado porque tá lá embalando produto. Né? O cara, às vezes, tá É, faltando 150, 200 mil, tá lá embalando produto. Falo, cara, não ó, tem A jeito. a única coisa que eu não consegui terceirizar, né, digamos assim, passar para alguém fazer para mim, é a parte do suporte. Porque eu tenho casos que estão vindo de 2 meses que não se resolvem. E aí, quando o cara me dá uma resposta lá qualquer, eu não achei ninguém que responde como eu respondo, que vai ter a ideia que eu tenho de pegar um print e mandar aquele print. Basicamente, os meus cases de suporte são como se fossem casos de juiz, sabe? De uma ação criminal, né? Tudo altamente documentado. Qualquer coisinha que o cara me responde lá, eu já vou procuro aquela informação, printo e mando a informação. Não, você tá. Já peguei várias vezes resposta de suporte e o cara me dizendo uma coisa que tem nada a ver, que estava errado o suporte. Então, essa é uma deficiência aí que eu tenho que eu ainda não consegui resolver. É, é isso. E gasto metade do meu dia, literalmente, sei lá, um terço, metade do meu dia no suporte da Amazon, todos os É dias. mesmo? Nossa. É um saco, velho. É um saco. E, cara, você falou aí, né? Você falou bastante, né? A importância de ter um bom cadastro de produto, né, cara? E pelo que você falou, a Amazon, ela entende muito mais o anúncio que o Mercado Livre. O Mercado Livre é a palavra-chave, cara. É, Hoje. né? É. É. A Amazon Não, não, a ela, Amazon ela já não. ela já faz É. leitura de imagem. O Mercado Livre ainda tá É. bem com a palavra-chave. Até que a gente faz Ó, testes aqui. Se você não põe a palavra-chave, não aparece, cara. Assim, até sinônimos ele não. Bem não palavra-chave pega. mesmo ainda, É. sabe? Então, é o SEO mesmo, né? A Amazon está no AEO, que eles chamam agora, que é o Ask Engine Optimization. Ele otimiza a sua pergunta, né? Não é uma palavra-chave, é uma pergunta. E isso no Qual é o Brasil, meu... no Brasil também é o mesmo, Também a mesma plataforma, né? é a mesma plataforma. É. Então se liga aí, galera. E aí, o que que eu vejo muito? Por que que eu tava falando isso? Cara, o que eu vejo de gente, sei lá, contratando um estagiário para fazer anúncio.
e embalando produto. Ou seja, ele está embalando produto, coisa repetitiva que qualquer um faz, e um trem que é estratégico para ele, que é o cadastro do É, amostra, ele está terceirizando para qualquer um. pois Ele é seu é, isso aí vendedor, cara. é, É lógico que um dia talvez você não consiga fazer, ou você paga alguém melhor que você para fazer, mas, cara, sim, é uma coisa que tem, precisa mais de atenção, né? Mais carinho é o cadastro do produto. Não é embalar, é. embalar foda-se. E aí que eu digo, cara, é muito barato você resolver isso, R$ 120 por mês com o seu GPT e É, cara. criar os assistentes, né? É. A Amazon, no back-end, lá no cadastro de produto, ela te dá 4 ou 5 campos para você pôr palavras-chave. Então, a gente faz isso aí, por exemplo. Eu pego um desse campo aí para pôr as palavras-chave simples. Aí eu pego as palavras-chave de long tail. Aí eu pego as palavras-chave de NPO. Aí eu pego as palavras-chave de pergunta. Eu ponho lá qual é o melhor shampoo para cabelo crespo, num campo, né? Então, quando alguém digitar lá no comprador, melhor shampoo para cabelo crespo, o sistema vai ver que a minha palavra-chave está lá. Não é exatamente... É a palavra-chave também, né? Só que é um long tail, é uma grandona ali, focada na pergunta, focada na dor do cara. Você não vende produto, você vende solução. Essa é a pegada que a Amazon está hoje também, né? Ah, Então, bom demais. eu ponho lá todas as palavras-chave, sei lá, orgânico, vírgula, natural, vírgula, cabelo crespo, vírgula, e assim por diante, né? Mas nos outros campos, lá, 4 ou 5 que a Amazon te dá para você preencher, a gente usa outros formatos de palavras-chave, inclusive com frases também. Top. Estou, foi um prazer Ô, Bruno, imensurável conversar com você mais uma vez aí. eu que agradeço essa oportunidade aí. Não fui o primeiro, mas sou o segundo, né? Vice é sempre É. tá quase ali. Chegou ali, Ótimo, ó, cara. pareado com o primeiro. Perfeito. E estamos junto aí para tudo. Me manda essas suas imagens para ver o que eu consigo fazer. Vamos lá. E, como eu falei, né? Breve teremos novidades aqui que conto com você aí para as divulgações. É isso aí. Tamo junto. Valeu, galera, quem ficou até o final aí. Um abraço. Valeu, Muito Nestor. obrigado a Até o todos próximo por vídeo. aguentarem aqui na conversa. Obrigadão aí. Valeu, tchau.